Oiê! Tô passando aqui para deixar para vocês um depoimento, o meu depoimento em Axis Conscious, com a ferramenta de Axis. Então, eu bebo água na xícara. Então, vamos lá. O que acontece? Tem um tempo já que eu fiz o curso de barras de Axis, né? Sou praticante de barras. E o meu filho, eu tenho um filho de 11 anos, e ele faz muito tempo, desde os 6 anos mais ou menos, que ele faz fonoaudióloga. Porque ele tem uma dificuldade na fala. Na verdade, não é bem uma gagueira, não. Mas ele tem uma dificuldade na fala e a letra C e a letra G, ele tinha muita dificuldade em falar essas duas letras. Então, ele mesmo chama Gustavo, ele falava Gustavo. Ele comia a letra. E o C ainda com dificuldade. E fazendo fono e nada de melhorar. Aí a letra G ele conseguiu destravar, que é a mais difícil. Conseguiu destravar a mais difícil. Então ele começou a falar o nome dele, Gustavo, Gaiola, tudo que com G ficou mais fácil para ele. Mas ele, com a letra C, ficou. Não destravou a letra C. E a gente mudou de fonoaudióloga. Aí essa nova fono falou assim: mãe, eu nunca vi, tem 14 anos que eu trabalho nessa área, eu nunca vi uma criança conseguir destravar o mais difícil, que é a letra G, falar o mais difícil, e a letra C, que é mais fácil, no fonema, né, aqui, de acordo com o fonema que sai daqui, ela não conseguir falar. Primeira vez que eu vejo isso, muito estranho. Mas vamos continuar fazendo exercício, né? E, tipo assim, não tem mais o que fazer. O que a gente tinha que fazer é isso e fazer os exercícios. Vamos ver como é que vai sair. Fomos fazendo e nada de melhorar. E aí, eu já tinha feito esse curso de barras há muito tempo, em 2019, mas acabou que eu deixei de lado. Na época eu corri muito a barra dos meninos, fazia muito em pessoas próximas, fazia muito uma amiga minha, eu corria dela e ela corria as minhas barras. A gente fazia nessa troca, a gente chama troca de barras. E aí, deixei de lado essa facilidade, né? E aí, pouco tempo, agora, uma amiga minha falou assim: Rina, era fim de ano, era do Natal. Ela falou assim: Rina, eu vi um vídeo falando sobre as barras de Axis, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Ela falou assim: eu tenho curso de barras. Eu falei com ela: eu tenho curso, eu fiz o curso. Ela: não tô acreditando nisso, ela não tá acreditando. Então eu quero de presente de Natal que você corre as minhas barras. Aí eu falei assim: então tá bom, eu trago o material e faço. E nisso, então vamos marcar. Aí beleza. Aí passou o fim de ano, aquela coisa de festa, não sei o que lá mais, e papapá, e não sei o que, e muita coisa. Aí acabou que a gente não fez. Aí em janeiro ela tá assim: Rina, eu quero que você corre as minhas barras, eu quero ter essa experiência. Eu, tá bom. Aí eu fui e marquei com ela, a gente fez. E eu corri as barras dela. E foi muito grandioso. O dia que eu corri as barras dela foi muito grandioso. Porque foi assim, o dia que eu realmente senti as barras dela. Correr. E teve um momento que eu tava correndo uma das barras dela, meu dedo grudou na cabeça dela, e não conseguia tirar o dedo da cabeça dela. Meu Deus, o pessoal sempre fala disso mesmo, mas comigo nunca tinha acontecido. O pessoal fala que tem algumas barras, alguns pontos na cabeça que precisam ser mais trabalhados. Então, às vezes você tem que ficar mais tempo naquele ponto, porque requer mais energia. Tem alguma coisa por baixo ali que precisa ter um tempo maior para limpar. E aí meu dedo agarrou e eu tentava tirar o dedo, eu não conseguia tirar. Eu falei assim: então, peraí, então tem alguma coisa aqui, vamos esperar o tempo necessário que as barras quiser sair, quiser correr. E aí fiquei um tempo a mais e aí aí consegui mudar os pontos
e fui fazendo o processo, terminei, concluí o processo. Aí nesse dia ela relaxou muito, ela falou assim, nossa, eu relaxei até dormir. Ela dormiu. E aí, pra ela também foi muito grandioso, expandiu também pra ela muito. E aí, nesse mesmo dia, eu falei assim, nossa, você acredita que me veio uma consciência? Assim que eu tinha acabado de correr as barras dela, me veio essa consciência. Porque as barras nos trazem mais consciência. Eu falei assim, engraçado que meu filho faz fome tem tanto tempo, ele não consegue destravar a comunicação. Não está conseguindo destravar a comunicação. E nas barras tem o ponto da comunicação. Tem um ponto que é justamente a comunicação. E aí eu tô assim, gente, a ferramenta tá aqui comigo. Eu posso usar nele e não tô usando. Então, eu posso correr as barras dele e na comunicação eu ficar um tempo maior para destravar isso aí. E eu falei assim, eu vou começar nele. E aí, beleza. Aí eu fui, fiz nela tudo e aqui em casa eu comecei a correr as barras do menor e desse meu filho de 11 anos. E a do menor, as barras dele também correm rapidinho. Eu também consegui sentir as barras dele correndo. E corre muito rápido. Porque a criança, ela tem também os pontos de vista que nós implantamos neles. Nós, os professores, a escola, a família. Nós que vamos implantando essas crenças que limita a pessoa de ser quem ela realmente é. E ela começa a funcionar de acordo com essa realidade. Então, o do menor, ele tem 7 anos, as barras dele correm muito rápido. Esse dia também eu senti. Depois eu fui correr do maior e aí eu comecei a trabalhar esse ponto da comunicação com mais afinco, né? Principalmente o ponto da comunicação. Trabalhei todos, mas principalmente o ponto da comunicação. Aí foi na próxima consulta na fonoaudióloga, Rina, mas ele melhorou demais. Olha só, ele tá quase destravando. Olha só pra você ver. Ele já tá conseguindo já, assim, ainda com dificuldade. Mas Rina, ele melhorou sim. O que aconteceu que esse menino melhorou? E aí eu falei assim, realmente ele melhorou mesmo. Então, e aí tá cada dia mais, né, melhorando e tá destravando. Eu falo com ele, filho, você tem que destravar essa língua sua porque ele fala muito. Ele é uma criança que fala muito. E toda pessoa que fala muito, ela tem meu ponto de vista. Interessante ponto de vista, tem esse ponto de vista. Que toda pessoa que fala muito, ela tem facilidade na comunicação. E ela tem essa facilidade de lidar com as pessoas. Então, essa trava na língua dele seria uma trava para ele não ser quem ele realmente é. É uma trava para não deixar ele expandir na comunicação e ser como ele realmente é. Eu falo com ele, filho, você tem que destravar, por quê? Quando você crescer, você vai ser um palestrante de sucesso, porque você é muito comunicativo. Então, imagina você dando a palestra lá, as pessoas não entenderem o que você está falando. Então, vamos facilitar isso, vamos deixar isso mais fácil para as pessoas entenderem realmente o que você tem que passar para elas, né? Então, você vai ser uma pessoa de grande sucesso na sua vida e você precisa destravar a comunicação para você expandir mais e gerar mais na vida das pessoas. Então, essa foi minha experiência com ele. E quando eu estava correndo as barras dele, ele falou assim, mãe, e aí a gente vai falando nos pontos. Ele, mãe, mas aqui... isso, aquilo, outro, perguntando os pontos e tal, eu fui explicando pra ele. Ele falou assim, mas você faz isso comigo? Ele tá assim, você faz isso comigo? Por quê? Um exemplo. A barra da comunicação mesmo. Aí, muitas das vezes, eu como mãe e humana, às vezes a gente fala, fica caladinho. A gente fala, fica caladinho. Nossa, minha cabeça tá tão cheia agora que eu não tô conseguindo nem ouvir voz. Tem como você ficar calado? Você entendeu? Nós que colocamos a limitação neles. Então algum momento eu ou alguém colocou uma limitação nele que ele tem que ficar calado, que ele não pode colocar a voz dele no mundo. Você entende? Ou eu, ou alguém, ou algum familiar, de algum lugar. Ele comprou essa ideia que ele não pode pôr a voz dele no mundo. Essa é a verdade. Não importa de quem que ele comprou. Alguém implantou isso nele. Eu falei assim, mas é isso. Aí ele falou, mas você faz isso comigo, de falar assim, filho, não faz isso. Não, um exemplo,
sei lá, a gente faz alguma coisa que limita a criança de ser quem ela é. Então, ô filho, não faz isso não, porque senão o fulano não vai gostar. Você entendeu? Não seja assim, senão vai aborrecer ciclano, né? Então a gente vai implantando neles para não aborrecer outra pessoa. A gente não deixa eles ser quem eles realmente são. Então, e aí a gente cresce com essas limitações e a gente não deixa, não permite ser quem a gente é. E a gente esquece. Então, muitas vezes nós fomos criados no mundo por pessoas cegas. Você entende? Muitas das vezes, na hora de eu criar os meus filhos, eu estou cega. E eu acabo limitando os meus filhos a ser quem eles realmente são. E aí trava a comunicação, trava com dinheiro. Aí fala assim, menino, dinheiro não nasce em árvore. Esses dias eles me perguntaram, mãe, dinheiro nasce em árvore? É uma pegadinha que eles queriam fazer comigo. Eu falei assim, claro que nasce em árvore, né? Dinheiro é de papel. Aí eles estão assim, ah, mãe, você acabou com a nossa brincadeira. Dinheiro é de papel mesmo, dinheiro. Eu falei assim, dinheiro é de papel, ele vem da árvore, vem da ele é feito da seiva da árvore. Então, dinheiro nasce em árvore. Falei com ele, porque a gente tem essa limitação, né? Dinheiro não nasce em árvore. E vai implantando, a gente vai colocando várias limitações nos nossos filhos, nas pessoas em nossa volta, que não permite elas ser quem elas são. Que não permite elas realmente acessar quem elas são. Para querer que eles atuem nessa realidade. Como a gente coloca neles o certo e o errado, o bom e o mal, para limitar eles a ser quem eles realmente são. Então, eu vim aqui contar a minha experiência, tá? Que eu tô tendo com os meus filhos, que eu tô tendo na minha vida. Hoje mesmo, assim, se for olhar a Rina de antes e a Rina de agora, sou totalmente diferente. Parece que eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Eu fui conversar esses dias com uma moça pra mim poder alugar o espaço dela pra mim fazer as barras, né? Fazer as barras. Porque um lugar calmo, melhor, é mais relaxado, a pessoa relaxa e tudo. Bem melhor. E aí eu fui conversar com ela, né, pra ver a respeito disso tudo. Aí acabou que a gente fechou e ela me cobrou um valor X e vai dar super bacana. Mas se fosse a Rina de antes não teria nem capacidade, não passaria nem na mente dela chegar numa pessoa e falar assim, aqui, eu quero alugar seu espaço, eu gostei muito desse lugar, e eu tal. Tentar fazer esse negócio, tentar negociar com a pessoa para fechar com ela. Se fosse a Rina de antigamente, nem... Nossa, pra mim, muito vergonhosa. Jamais que eu ia fazer um trem desse. Entende? Então, eu, eu percebi que a minha vida começou a expandir mais. Eu comecei a ver as coisas mais sem julgamento. Receber de tudo sem julgar. Receber de tudo sem julgar. Julgar menos. Querendo ou não, a gente acaba julgando, mas aí a gente já entra logo na permissão, né? Porque é muitos anos impregnado de crença limitante em nós. Então, se eu entro no julgamento a respeito de uma pessoa ou de algo que alguém me falou, eu já entro logo na permissão, né? Eu já entro logo na permissão e aí deixo de julgar o que isso aqui veio trazer pra mim. O que isso aqui tá trazendo pra mim hoje? Por que essa interessante ponto de vista, essa pessoa tem esse ponto de vista? Interessante ponto de vista é uma ferramenta de Axis, né? Às vezes a pessoa tem um ponto de vista que não cabe, que não encaixa com o nosso. Então, interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista. Interessante isso. Interessante ponto de vista que eu tenho meu ponto de vista, né? E então, assim, a gente começa a usar as ferramentas para trazer mais clareza, para trazer mais leveza, para trazer mais conscientização e a gente começar a ser quem a gente realmente é, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que possa acrescentar muito, que seja muito grandioso na vida de vocês, que possa expandir muito e que vocês consigam realmente acessar quem vocês realmente são e
começar a criar para vocês uma nova realidade. O que mais é possível? O que mais é possível? Um beijo.